Olá, seja muito bem-vindas ao Tarô Cartas da Lua e hoje é o terceiro episódio da nossa jornada. Hoje nós vamos falar dela, a sacerdotisa. A partir desse vídeo eu tenho certeza que você vai olhar para a sacerdotisa, você vai olhar para essa carta com outros olhos, você vai sair desse vídeo entendendo tudo que essa carta quer dizer. Nós vamos destrinchar essa carta de uma forma como você nunca viu. Você vai aprender a usar a sua intuição, você vai aprender a usar a carta mesmo como ferramenta, os desenhos, a ilustração dessa carta, ela já diz muita coisa. E fique então comigo até o final. Se você ainda não viu os outros vídeos dessa série, o Louco, o Mago, o link está aqui na descrição. Mas só depois de assistir esse vídeo, vocês vai na descrição e assista o Louco e o Mago. Vamos? O silêncio da sacerdotisa é o tipo de silêncio que não é vazio. É o silêncio que guarda respostas, mas só para quem sabe esperar. Ela não fala alto, ela não grita, ela espera que você esteja pronta para ouvir. Esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre os arcanos maiores. E hoje é sobre a mulher que tudo sabe, mas nem sempre tudo diz. A sacerdotisa. E isso é sinal de sabedoria, gente, porque às vezes a gente tem tanta coisa para falar, mas muitas vezes o silêncio, ele fala muito mais do que a gente pensa. Então vamos ter sabedoria e usar e prestar atenção nessa carta para que ela possa ser aplicada no seu dia a dia, porque cada carta, cada ensinamento que é falado aqui, ele fala muito ao nosso coração. E muitas vezes não é uma tiragem, mas é algo que vai ressoar com o seu momento. Entre o mago e a sacerdotisa, eu precisei de um silêncio, um intervalo, uma pausa para ressignificar o que eu queria trazer aqui para vocês. Porque mesmo que não seja uma tiragem, talvez o que eu vou falar aqui hoje seja exatamente o que você precisava ouvir no seu momento. A sacerdotisa, ela é a guardiã do que ainda não é hora de revelar. Ela é intuição pura. É aquela sensação, sabe, que você tem, de repente, de algo que não está pronto. No amor, por exemplo, se a sua consulente perguntar, será que ele vai me procurar amanhã? A sacerdotisa pode responder, sim, mas não agora. Espere. Espere na sua sabedoria. Espere e sinta o momento, de repente, até de procurar essa pessoa. No financeiro, se alguém perguntar, posso investir nisso agora? E sair a sacerdotisa, ela pode dizer, primeiro busque mais informações. Seja curioso, pesquise antes algo que você ainda não sabe. Porque se a pessoa pergunta isso na parte financeira, pode ter algo naquele nicho, naquele negócio, que a pessoa ainda não esteja sabendo. Então, se a sacerdotisa sai nesse momento, ela quer dizer o quê? Busque mais informações, busque saber mais sobre esse nicho. É aquele silêncio, aquela pausa para poder realmente saber mais o que precisa saber sobre aquele momento. Bem, no espiritual, ela é um convite para ouvir mais e falar menos, que muitas vezes a gente acha que o que vai resolver é falar, mas muitas vezes, principalmente quando a sacerdotisa sai, é hora de calar e ouvir a sua sabedoria, buscar mais informações, estar mais a par do que você realmente quer, porque muitas vezes quando a gente não se ouve, a gente faz coisas que achava que queria, mas muitas vezes se a gente ouvir o nosso íntimo, a gente vai saber que não era o que a gente queria. Muitas vezes é o nosso ego querendo. E não é, no final das contas, o que vai nos trazer a real felicidade. Se você está acompanhando a série dos Arcanos Maiores, já deixa o seu like, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo gratuito e profundo para vocês. Eu estou gostando muito, eu acabo aprendendo muito com vocês. Deixem perguntas, o que vocês precisam saber, como é que vocês acham que esse formato de vídeo está ajudando vocês? Deixem um comentário, siga o canal para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais na sacerdotisa? Então, a sacerdotisa, como eu já falei, é porque eu saio falando, eu não obedeço muito o roteirinho que eu faço. Mas vamos lá. Eu acho que tudo que é falado ajuda no nosso aprendizado, né?
A sacerdotisa não é sobre agir, é sobre se preparar. Ela é um intervalo entre o desejo e a ação. É quando você sente que precisa se recolher, não por medo, mas por sabedoria. Ela guarda segredos, mas não como quem esconde, é como quem sabe que a fruta precisa amadurecer antes de ser colhida. Entende a profundidade dessa carta? Vocês conseguem entender? Quando essa carta aparece, não se apresse para dar respostas, respire. Agora nós vamos destrinchar essa carta linda e maravilhosa desse tarô de Waite. Essa carta, ela é muito boa, ela me ensinou muito, porque só de você olhar para essas imagens, para o colorido, o quanto essa carta ela já comunica, mesmo sem você estudar tanto. É lógico, eu sempre fui muito a favor da leitura intuitiva, eu uso muito a minha intuição e é lógico que eu busco conhecimento, é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, agora é hora de destrinchar essa carta, para quando você olhar, você já ser capaz de fazer uma leitura só de olhar para essa carta. E lembrando a vocês que esse tarô de Waite, esse box, eu deixei aqui na descrição o link para você comprar esse tarô. É lógico, se você comprar através do meu link, você vai estar ajudando o canal. É um material muito gratuito que eu trago aqui para vocês. Então, se vocês forem comprar, já te garanto que esse tarô é maravilhoso. Para quem está começando, então, ele desliza muito. Então, parece que você já tem uma super experiência. Vamos lá. Olhe bem para essa carta. Os pilares B e J, ia falar em inglês, gente. Boaz e Jaquim. Preto e branco. Força e misericórdia. O entre. Quando essa carta surge, não é sim, não, é um portal. Exemplo. A situação não é 8 ou 80. Há nuances que você precisa considerar. O véu com romãs, palmas, significa o que está atrás do pano é o inconsciente. As romãs falam de fertilidade, ciclos, o que amadurece no tempo certo. Se saiu essa carta para sua consulente, você já diz, há informações guardadas, espere amadurecer. Não importa qual seja o nicho. Agora vamos falar da coroa lunar tríplice. Lua crescente, cheia, minguante. Quer dizer o quê? Intuição cíclica. Se perguntarem quando, aí você responde. Acompanhe os ciclos, observe a lua da semana, mês. Agora, já o pergaminho Torá, você consegue ver que ele está parcialmente oculto? Isso significa o quê? Que conhecimento existe, mas não está todo exposto. O conhecimento existe, mas ele não está todo exposto. Então, uma dica de leitura para você responder para sua consulente quando sair não importa o nicho, tá? Você fala, pesquise mais. Não revele tudo. Se for num relacionamento, por exemplo, não revele tudo sobre si. Espere mais, observe mais em silêncio. Entendeu? E não decida do impulso, seja lá qual for a situação. Agora vamos falar aqui da cruz no peito. 4 elementos em equilíbrio. E a tradução prática é equilíbrio, emoção, razão, corpo e espírito antes de agir. Esse é o recado que você vai dar para o seu consulente. Equilíbrio, emoção, razão, corpo e espírito antes de agir. Se você falar isso, você já falou muita coisa. Ela vai entender. Lógico que você tem que usar muito a sua intuição, porque cada situação é uma situação. Mas o que tem que ser dito é isso. Agora vamos falar do manto azul e a água ao fundo. Profundidade emocional. Se a pessoa estiver ansiosa, sua resposta vem quando você desce um nível, não quando acelera. A lua aos pés, você está vendo aqui? A lua aos pés dela, quer dizer, intuições sutis, sonhos, sinais.
Entendeu? Como só olhando para essas imagens, você gravando isso, você já consegue fazer uma leitura bem bacana. Vamos falar algumas coisas agora, que aí você, olhando para a carta, você já vai ter, assim, uma noção. Vamos lá. O tema da carta, receptividade, segredo, memória, maternagem de si, que é maternagem. Procurei no Google. Fórmula de leitura rápida pela imagem, porque tem isso, às vezes você vai usar a intuição, outras vezes você vai usar só a imagem. Então, na imagem você vê pilares, quer dizer o quê? Limites, mais véu, informação oculta, mais lua, time, ciclo, igual espere, investigue, confie no sentir. Agora vamos para as dicas práticas, caso você já esteja começando a fazer suas leituras. Agora a gente vai falar dessa carta quando sair no amor, no profissional e no espiritual. Eu sei que eu já falei algumas coisas aqui, mas agora a gente vai assim falar de forma mais prática, tá? Pergunta prática, vamos falar sobre o amor agora. Uma pergunta prática que sempre acontece, elas sempre perguntam: ele ou ela volta para mim? Tem futuro essa relação? Aí a resposta seria isso: há sentimento. Que é a carta da sacerdotisa, ela fala de emoções também, né? Há sentimento, mas há silêncio. Aí você responde, né? A história está se escrevendo no bastidor. Observe atitudes fora das redes. Não force conversa agora. Um exemplo intuitivo agora. Se o pergaminho te chama os olhos, diga: há algo que você ainda não sabe. Espere a verdade vir antes de se decidir. Se usar invertida, porque todas as cartas ela tem o seu lado luz e o seu lado sombra, né? E se for do lado invertido, pode ter segredos, triângulos ou auto-engano. Então, você vai falar, cuide para não romantizar sinais de indisponibilidade. Agora, uma nova conexão. Energia de crush silencioso, troca de olhares, flerte sutil. E a dica é: deixe a outra pessoa dar um passo, mantenha seu mistério. Entendeu? Você vai mantendo seu mistério e enquanto isso você vai observando a outra pessoa. A resposta sempre vem no silêncio, isso é um fato. Então vamos passar agora para a parte profissional e dinheiro. E a pergunta que sempre sai é: troco de área, fecho essa parceria, invisto nisso, não invisto nisso? Aí você tem que dizer, né? Aquela pausa estratégica. Estude, peça dados, faça back marketing, que é você, né, buscar mais informações sobre aquilo. Você ainda precisa de informações, curso, mentorias, antes de se lançar. Porque às vezes a gente quer se lançar numa área, mas a gente ainda não está preparado para aquilo. Aí, se você fala, vai, se lança, é isso. Você vai lá e se dana todo. E aí, porque faltou o quê? Faltou informação, faltou uma formação mais adequada, uma mentoria antes de se lançar. Então, um exemplo aqui pela imagem, por exemplo, se os pilares te chamarem, coloque limites e políticas claras antes de assinar, entendeu? Bastidores pesados. Agora, bastidores pesados. Fofoca, informação retida. Não compartilhe seu plano com todo mundo. Esse véu que você vê do mistério, às vezes é isso, que para você não compartilhar os seus planos com todo mundo. Proteja a sua ideia, entendeu? Porque quando uma ideia ainda está ali germinando, você precisa manter esse silêncio. E essa carta fala sobre isso, né? Então, é o momento de você germinar a ideia. E quando ela estiver florescendo e você for se lançar, aí sim, todo mundo pode ficar sabendo, né? E agora, no espiritual, uma pergunta que sempre sai é: qual o meu próximo passo no autoconhecimento? Aí você vai responder, essa é fácil, né? Um diário, meditação, terapia, silêncio nutritivo, retiro de 24 horas das redes. Gente, isso faz um bem que vocês não imaginam. Parece uma coisa boba, mas dá muito resultado. 10 minutos de respiração por dia, sabe? Porque quando você não se reserva, você fica com a sua intuição abafada pelo excesso de opiniões externas, pelo excesso de informações mesmo nas redes sociais, sabe? Desinstale por 7 dias o aplicativo que mais te distrai.
Nossa, isso vai elevar muito a sua consciência, o seu, a sua conexão com você mesmo, tá? E uma frase âncora para você responder às consultas com a sacerdotisa é: a resposta existe, mas não em voz alta. A sua parte agora é observar, anotar e respeitar o tempo. Então, agora eu vou dar um exercício, eu quero que vocês digam isso, porque isso é uma coisa que eu mesma faço, sabia? E nossa, como a minha intuição floresce, como ela acelera quando eu faço isso. Tem gente que fala que não gosta de escrever, mas não existe nada melhor no autoconhecimento do que escrever. E se você também, às vezes você não quer ser uma taróloga, mas você quer se autoconhecer, estude o tarô, porque isso vai te ajudar muito. O exercício que eu tenho para vocês é: anote sonhos por 7 dias. Você pode falar isso para sua consulente também. Deixe a carta no criado mudo e veja o que emerge. Todo dia antes de dormir, dá uma olhada para ela. Ao acordar, dê uma olhada para ela e anote seus sonhos por 7 dias. Você vai ver algo acontecer. Estou falando porque eu já fiz isso, tá? Número 2. O número 2, né? 2 forças, 2 vozes. Parceria com você mesma. E agora uma pergunta-chave. Com que parte de mim eu preciso fazer uma aliança agora? Faça essa pergunta a si mesmo. Ao fazer esse exercício que eu passei, antes de dormir, se faça essa pergunta. Com que parte de mim eu preciso fazer uma aliança agora? Eu tenho certeza que essa resposta vem voluntariamente nos seus sonhos. E para quem ficou até o final desse vídeo, a gente tem aqui um jogo. Vou jogar aqui as cartas para vocês. Vai ser um jogo com 3 cartas. Ui, gente, olha só eu me embaralhando. Me embananei toda aqui para embaralhar. Meu Deus, olha só, e veio a sacerdotisa, você acredita? Eu embaralhei, juro por Deus, não tenho, nem vou botar, nem tentar nem cortar aqui esse vídeo para vocês verem que foi real mesmo. E é muito engraçado, né? O jogo é muito engraçado. Como ela saiu, como é que ela tá aqui? Ela saiu no meio da leitura, foi a segunda carta. Eu tô muito impressionada e vou falar um pouquinho para vocês sobre esse jogo, que é o 5 de copas, a sacerdotisa e o 6 de ouro. 5 de copas, a primeira imagem, já fala de perdas, arrependimentos ou um foco excessivo no que não deu certo. Aqui é como se o jogo começasse dizendo: eu sei que você ainda olha para o que caiu, mas o detalhe que sempre lembro no 5 de copas é: existem 2 copos em pé. Recursos, relações ou oportunidades que ainda estão disponíveis, mesmo que você não esteja vendo. A carta número 2 é ela, a sacerdotisa, bem ao centro. E ela vem exatamente no meio, quase como uma ponte e antídoto para os 5 de copas. É como se dissesse: o que você não vê, os 2 copos, está atrás do véu. Esse véu é o tempo certo, é o amadurecimento, é ouvir a si mesma. Aqui ela reforça: não é na pressa que você vai encontrar o próximo passo. É na escuta dos sonhos, dos sinais e das pausas. E a carta número 3, que é o 6 de ouros, por fim, o movimento, equilíbrio nas trocas. É o momento de avaliar onde você está dando mais do que recebe, ou onde você está recebendo sem reconhecer o valor do que chega. Também fala de abrir espaço para pedir ajuda e aceitar que o universo responde por meio de pessoas concretas. E a leitura como um todo sobre esse jogo é um mini ciclo de cura, sabe? O número 1 é reconhecer o que foi perdido, que é o 5 de copas, mas não se fixar nisso. Número 2 é entrar no silêncio da sacerdotisa, observar, recolher, decantar, perceber que há mais no pano de fundo. E número 3, recalibrar suas trocas. 6 de ouros, receber o que precisa, dar o que pode, fechar o ciclo com equilíbrio. E uma mensagem final para vocês.
Que é muito engraçado, né? Como o tarô fala com a gente, mesmo fora da tiragem planejada. Eu embaralhei aqui sem pensar, meio torto, e olha quem veio. A sacerdotisa de novo. No começo, o 5 de copas me lembra que sim, há coisas que se perderam, mas ela me sussurra que ainda existem 2 copos cheios e que eles vão aparecer na hora certa. E o 6 de ouro fecha dizendo: ajuste, as trocas, equilibre, dar e receber. É quase como se o tarô estivesse dizendo: não se preocupe em correr para preencher o vazio, apenas ouça. O que é seu encontra você, e isso é um fato, gente. Olha, eu vou ficar por aqui, que esse vídeo tá ficando muito longo. E se você está aprendendo aqui comigo, se você não assistiu os outros vídeos dessa jornada, esse é só o terceiro vídeo. Eu fiz um primeiro vídeo também para falar um pouquinho sobre esse tarô, que tem me ajudado muito, um tarô maravilhoso. Então assistam, façam uma maratona. Não tem muitos vídeos ainda, porque o canal tá apenas começando. Então, se você puder deixar o seu like, se você puder seguir o canal, não vai lhe custar nada, como eu falei, e vai me ajudar grandemente. Para quem tá perguntando, quem é você? Você não vai colocar sua carinha? Gente, eu tenho uma outra jornada, um outro trabalho. Eu sou artista plástica e, por enquanto, essa jornada do tarô, ela é algo que preenche mais a minha alma e não é algo que eu queira me mostrar ou me fazer presente agora nessa área. Mas o importante é que eu estou aqui com vocês, eu estou aprendendo e o tarô me ajudou muito e eu quero dividir isso com vocês. O tarô me ajudou a me conhecer e me reconhecer. Um grande beijo da lua para vocês e continue acompanhando o canal.